Bem-vindos, galera, a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai dar sequência aí no estudo de probabilidade. Vamos estudar os arranjos, tanto arranjos simples como arranjos com repetição. Se você ainda não viu o vídeo de permutação, eu recomendo que você assista primeiro o vídeo de permutação. Eu vou deixar os cards aqui em cima, só clicar e assistir. Vai dar uma clareada boa aí para você entender esses primeiros passos e aí vai conseguir chegar nessa aula aqui com segurança, tá bom? Mas mesmo assim, se você quiser, o assunto é esse mesmo, esse é o momento, eu vou tentar fazer bem passo a passo aí para você não ficar com dúvida, tá bom? Então, ó, os arranjos, eles vão se dividir em dois grupos aí, os arranjos simples e os arranjos com repetição. Então, pensando de uma maneira bem simples, assim, os arranjos simples seria quando você tem um grupo e dentro desse grupo você vai fazer alguns sorteios ou algumas escolhas ou alguns subgrupos em que você não pode repetir os elementos. E aí o arranjo com repetição é uma combinação livre. Então, você pode usar quantas vezes quiser o mesmo elemento, tá bom? Então, dentro desse parâmetro aí, nós temos duas fórmulas aí que a gente vai usar para calcular e que facilita bastante. A fórmula do arranjo simples é até bastante conhecida, vocês já devem ter visto aí nos livros, e o que é pouco explorado, eu acredito, que eu tenho percebido bastante de mais dúvidas aí, são os arranjos com repetição. Então, a fórmula é mais simples de calcular, mas eu acho que a grande questão aí é saber diferenciá-los, tá bom? Então, por isso que eu fiz o nosso vídeo de hoje, comparando problemas semelhantes sem e com repetição. Tá bom? Então perceba que é o mesmo problema. Ó. É um arranjo de um grupo, é um arranjo de 3 e um grupo de 12. Essa é a questão geral. Então quando você lê ali o anúncio do arranjo simples, está assim, ó, considerando uma caixa com 12 bolinhas numeradas de 1 a 12, determine de quantas maneiras diferentes nós podemos fazer um sorteio de 3 bolinhas. Então, o problema está aí, ele está lá, sem reposição. Então, você tem uma caixinha, imagina que você tem uma caixinha na sua mão, lá dentro tem 12 bolinhas, elas estão numeradas, de 1 a 12, que é para você poder diferenciar uma da outra. E aí você vai fazer um sorteio. Então você coloca a mão na bolinha lá, você tem 12 possibilidades de sorteio, sorteou uma bolinha. Bom, deixa ela lá de fora. Quando você vai sortear a próxima, como ele está dizendo sem reposição, aquela que você tirou, ela não volta mais. Você não tem a possibilidade de tirar aquela mesma bolinha com o mesmo número, porque você deixou ela de fora. Então você vai tirar, agora você tem 11 possibilidades e vai sortear uma bolinha. Vai colocar ela lá. Então, quantos arranjos diferentes a gente consegue fazer nessa configuração? Aí vocês vão estar olhando aí do lado que os arranjos com repetição, eu coloquei o mesmo problema, né? É a mesma, o enunciado é igual, só está dizendo aí que é com reposição. O que quer dizer? Eu vou fazer o primeiro sorteio, vou mostrar a bolinha, olha, tirei essa bolinha aqui, beleza. E você coloca de volta na caixa. Tem uma chance de você embaralhar e tirar a mesma bolinha. Existe essa possibilidade. E na probabilidade a gente trabalha com isso, com esse universo de possibilidades. É possível? É possível. Pode ter pouca chance, muita chance, isso é já um outro exercício, um outro cálculo. Nesse momento a gente tem que considerar as possibilidades. A partir do momento que você está fazendo um exercício com reposição, aí existe a possibilidade de você tirar a mesma bolinha novamente. Tá bom? Então vamos fazer os cálculos aí dos dois, né? Lembrando aí, ó, como que é a fórmula. Então, enquanto vocês ainda estão decorando, né, no começo, eu vou colocar a fórmula de novo aqui para a gente não se perder. Então, ó, n fatorial e aqui embaixo n menos p fatorial. Se a sua primeira confusão mas como que eu vou saber qual é o n, qual é o p? O n, ele sempre está relacionado com o total. Ele já fala aí, ó, considerando uma caixa com 12 bolinhas. Então, esse é seu N. E o P, aí no caso, sempre é o sorteio, o subgrupo. Quantos você quer fazer? Você quer fazer um sorteio de 3 bolinhas. Então, o seu 3 é o P. Tá bom? Ó, substituindo, vai ficar assim, ó. 12 fatorial. E aqui embaixo, 12 menos 3 fatorial. Na outra aula, por isso que eu pedi para vocês assistirem a aula de permutação primeiro, assistam a aula de permutação, porque aí a gente já calculou o seguinte, ó, quando você tem um arranjo desse tipo, nós não vamos abrir esse 12 até o 1,
12 fatorial, vocês sabem, 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9 e assim por diante. Mas a gente vai fazer até 1. A gente para no 9 fatorial. Por que eu parei no 9? Porque aqui a continha de menos, ó, 12 menos 3, você já sabe que vai dar 9 fatorial. Certo? E aí, desse jeito, o que acontece? Ó, quando você parou no fatorial, você pode simplificar os 9. Sobra para você multiplicar 12 vezes 11 vezes 10 e só. E já vai dar o seu resultado final, que é 1.320 arranjos diferentes quando você faz esse probleminha aí sem reposição. Tá? Vou até trocar a cor aqui, a gente vai fazer agora um exemplo agora do com reposição. Então, como eu falei para vocês, vão escrever a formulinha aqui para vocês irem gravando. Quando é com reposição, é uma simples potência NP. Tá? Então, NP, de novo, a classificação do que é o N e do que é o P continua sendo a mesma coisa. Você tem ali, como no N, o 12, que é o total de bolinhas, e o P, o que você vai sortear, o seu subgrupo sorteado. E aí você tem que esse arranjo aí de 12, 12, 3, é 12 elevado à terceira, que é 12 vezes 12 vezes 12. E aqui o resultado é 1.728. Olha, vocês vão reparar que sempre, em problemas iguais, quando você tem com reposição, você tem mais possibilidades. Então, o resultado vai dar um número maior, tá bom? Isso é claro. Se você pensar um pouquinho, você vai conseguir visualizar. Por quê? Porque você está colocando de novo aquela mesma bolinha lá. Então, você tem mais uma possibilidade de sorteio. E aí é mais uma possibilidade de sorteio na combinação. Quanto mais sorteios você estiver fazendo, mais uma chance que você tem, ela já disponibiliza várias combinações diferentes. Tá? Então, num arranjo simples, ficou aí 1.320 e no arranjo com repetição, 1.728. Bom? Vamos lá para o próximo. Então, agora a combinação de números mesmo. Bom? Nesse daqui, é super interessante vocês lembrarem os algarismos. A gente também, no vídeo do Centro de Mídias, a professora já passou uma explicação bem bacaninha sobre isso. Se vocês assistiram, vai ficar bem fácil. Se vocês não assistiram, eu vou deixar também um linkzinho aqui, um card de um outro vídeo que eu fiz também, que eu falei um pouquinho mais sobre os algarismos, assim, vai dar para entender melhor, tá bom? Então, tá deixando aqui em cima de novo para vocês, só clicar e assistir com uma outra hora aí, se vocês ficarem na dúvida. Então, aqui a gente tem, ó, os algarismos. Os algarismos são esses números unitários, vamos dizer assim, né? Quando você tem o número 10, você tem dois algarismos. Ele é formado pelo algarismo 1 e o algarismo 0. Então, o algarismo são só esses aí que a gente tem. A gente tem 10 algarismos. Beleza? Então, vamos pensar assim. Nós estamos partindo desses 10. Quantos números de 4 algarismos, começando com o número 2, podemos formar sem usar repetições? Então, vamos lá, olha. Eu quero formar uma milhar, né? Ó, 4, um número com 4 algarismos. É isso que eu quero fazer. Desse problema, ele já fala, ó, que começando com 2. Tem que começar com 2. Então, já sei que o primeiro aqui eu tenho 2. Os outros 3 é que eu estou na dúvida aí o que pode ser. Por outro lado, eu também já sei que se o primeiro é 2, eu já posso riscar o 2 aqui da minha lista. Por quê? Porque ele está dizendo que desse lado, né, nesse primeiro modelo aqui, eu estou fazendo o cálculo sem repetições. Então, se eu já tenho certeza que aqui eu vou usar o 2, já sei que esses últimos 3, eu não sei ainda quais são, mas eu tenho certeza que 2 não é. 2 ele não pode entrar aqui porque não pode repetir. Tá bom? Então, lembrando que esse é um arranjo sem repetição, vocês vão lembrar aí qual que é a nossa fórmula. ANP igual N fatorial em cima e embaixo N menos P fatorial. Nesse daqui começa a embaralhar um pouquinho, talvez, as definições, porque aí qual é o meu N, qual é o meu P? Então, primeira coisa, N é sempre o total, não é?
Quantos algarismos nós temos? Nós temos 10 algarismos. Tudo bem. Mas desses 10, eu já sei que eu não posso usar o 2, porque o 2 eu já usei aqui, na primeira posição. Então, o 2 eu não vou usar. Então, se eu não vou usar o 2, sobra para mim 9 algarismos. Okay? Sobrou aí ó, o 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 2 não. Então, sobram para mim 9 algarismos. Então, eu já sei que o N é 9. 9 menos quanto? O meu P é as minhas combinações, é o meu subgrupo. Aí você vai dizer, ah, tá marcado aqui, ó, que são 4 algarismos. Tudo bem que tá marcado aqui que são 4 algarismos. Olha, mas dos 4 algarismos, um você já definiu. Um não é mais uma dúvida. Ele não entra mais no seu cálculo. Esse primeiro algarismo é 2. Ele já disse, é um número que começa com 2. Aqui não tem mistério para você calcular. Onde que está a sua dúvida? A sua dúvida está nos outros 3. Então, aqui o seu P vai ser 3. 9 menos 3 fatorial. Tá bom? Então, vou colocar aqui embaixo ainda. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vou passar ainda mais uma vez aqui em cima para poder ficar mais claro. 9 fatorial, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas paro no 6. Por que eu paro no 6? Porque eu já olhei aqui embaixo e já vi que 9 menos 3 vai dar 6 fatorial. Posso cortar o 6. Sobra, então, para eu calcular aqui, 9 vezes 8 vezes 7. Só. E 9 vezes 8 vezes 7 me dá 504. Belezinha? Então, o resultado da primeira parte, 504. Então, quantas possibilidades eu consigo? Quantos números de 4 algarismos que começam com 2 e que eu consigo escrever sem repetir nenhum número? Consigo escrever 504 números diferentes. Beleza? Essa é a ideia. Aqui é o mesmo problema, olha. Quantos números de 4 algarismos, começando com 2, podemos formar podendo conter repetições. Então, aqui nada impede de ter repetições. Tudo bem. Já sei que é sem repetição, eu já sei então que a minha fórmula é outra. A minha fórmula NP é N elevado a P. Eu sei que é essa. Aí, de novo, nos resta pensar quem é N e quem é P. O N aqui vai ser quanto? Bom, o N aqui vai ser 10. Aí você vai me dizer, mas por que aqui o N foi 9 e aqui o N está sendo 10? O N aqui foi 9 porque quando ele fixou o 2, ele fixou o 2 como o primeiro elemento. E depois garantiu que não pode ter repetição, então eu descartei o 2. Mas quando aqui eu falo que pode ter repetição, não é um problema que o primeiro algarismo seja 2. E depois eu posso ter o número de 4 algarismos que seja 2, 2, 2, 2. 2.222. Aqui, para esse segundo caso, ele não é um problema. Pode ter repetições, é um número com 4 algarismos e que começa com 2. Então não tem problema. Então aqui o meu N é 10. Porque qualquer um dos 10 algarismos que eu tenho, que existem, pode ser usados. Agora, com relação ao P, aí fica a relação a mesma daqui, né? Eu tinha 4 algarismos. Tinha 4 algarismos, é verdade. Mais um eu já defini. Então, ainda tenho 3 aí para pensar. Então, meu P vai ser 3. Tá? E aí, eu tenho que fazer 10 vezes 10 vezes 10, que dá o nosso resultado aí de 1000. Belezinha? Então, ó, é muito importante que vocês consigam visualizar essas diferenças, tá vendo? Uma pequena palavra é o mesmo enunciado. Se você colocar aqui que vale repetição, é uma coisa. Se você diz que não pode ter repetição, é outra coisa. E assim como no primeiro exercício, o lado, né, o exercício, o item que aceita a repetição, dá um resultado maior, porque você tem mais possibilidades usando esse número mais vezes. Tá bom? Então, é isso. Vamos para o próximo. Então, a gente quer formar agora um número ímpar. Quantos números ímpares eu quero formar? De 3 algarismos. Então,
Vamos olhar aí, ó. Considerando o grupo N, então agora a gente não vai olhar para todos os algarismos, a gente vai olhar de 0 a 9. A gente está em um subgrupo já definido, ó. Eu tenho um grupo N, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos números de 3 algarismos ímpares podemos formar sem repetição? Então, primeira coisa, vamos pensar aí. Ó. Eu quero saber grupos de 3 algarismos. De 3 algarismos. Beleza? Então, números de 3 algarismos ímpares. Para que ele seja ímpar, ele precisa terminar com um número ímpar. Então, ele precisa terminar, ou ele termina aqui, o último, ele pode ser 3, ele pode ser 5 e ele pode ser 7. Ele não pode ser nem 4 e nem 6, nunca. Por quê? Porque se ele terminar com 4 ou com 6, que são números pares, ele vai ser um número todo par. Então, a definição clara é essa, certa? Então, a gente pode aí ter um número terminado com 3, a gente pode ter um número terminado com 5 e a gente pode ter um número terminado com 7. Beleza? A gente tem essas três possibilidades aí para finalizar o número, tá certo? Mas aí como que a gente vai calcular? Fica difícil a gente calcular assim. Então, primeiro a gente determina aí quais são as nossas possibilidades. A gente tem 3 possibilidades, não tem? De números ímpares. Só que concorda, olha, que tanto de combinações que eu consegui fazer aqui na primeira linha, vai ser igual que eu vou conseguir fazer aqui na segunda linha. São números diferentes, mas a quantidade de combinações possíveis vão ser iguais. Aqui se eu tiver 10 combinações terminadas em 3, eu vou ter 10 combinações terminadas em 5 e eu vou ter 10 combinações terminadas em 7. Por que eu estou falando isso? Porque para calcular para a gente, não dá para a gente calcular imaginando as 3 possibilidades. A gente já sabe que tem 3 possibilidades. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai zerar tudo. E vai considerar que tem um 3 aqui na frente multiplicando. Que a gente acabou de ver que são 3 possibilidades. Então, o que eu calcular para uma, eu vou multiplicar por 3 e aí já estou sabendo que vale por 3. Tá bom assim? Então, vamos pensar agora na fórmula do arranjo como um todo. Lembrando de novo, essa daqui é um arranjo que não tem repetição, os arranjos simples. Os arranjos simples, ela tem a fórmula aí, n fatorial, e aqui embaixo, n menos p fatorial. Beleza? Então, essa é a situação. Vou colocar o 3 aqui na frente multiplicando de novo. E vou abrir aqui para a gente poder agora substituir, que é uma outra parte muito interessante da gente pensar, lembra? Então, ó, vamos pensar que a gente está calculando as possibilidades, a gente já sabe que são 3, podem ser terminadas em 3, pode ser terminadas em 5, pode ser terminadas em 7. Mas vamos pensar que a gente está calculando em cima das terminadas em 7. Se eu já sei que o número termina em 7 e eu não posso ter repetições, eu estou descartando o 7 fora. Então, quanto vale o meu n? O meu n vai valer 4, que é o número 3, 1, o número 4, o número 5 e o número 6. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades, 4 fatorial. E aqui embaixo é n menos p, então é 4 menos p. Quanto é o p? Bom, vamos lá de novo. Ó. É um número de 3 algarismos, mas eu estou considerando que o último é 7. O último é 7. Então, quantos faltam para eu pensar? Se eu já sei que o último é 7, e são 3 algarismos, faltam 2 para eu pensar. Então, 2 fatorial. Tá certo? Então, montamos o exercício. Agora, vamos ver como é que ele vai ficar? Ó, vou colocar aqui 3 vezes. Aqui em cima vai ficar 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ah, mas não era até o 1? Se eu abrir até o 1, eu não preciso mais colocar o símbolo de fatorial. Já finalizo o exercício. Mas aqui, eu já estou vendo que aqui embaixo, ó, 4 menos 2 vai dar 2. 2 fatorial. Aí eu deixo em cima parado no fatorial também, por igual, que eu posso simplificar. Então, como é que ficou aqui? Ó? 4 vezes 3 dá 12. E 3 vezes 12 dá 36. Beleza? Então, calculamos aí a primeira possibilidade sem repetição. São 36.
Nesse daqui, ó, lembra, é o mesmo problema. Eu estou trabalhando sempre com dois problemas iguais, para que vocês possam visualizar bem a diferença aí entre o arranjo simples e o arranjo com repetição. Tá bom? Então, são dois probleminhas iguais para você analisar mesmo a diferença. O que que muda? Se puder, essa palavrinha aí, sem repetição ou com repetição, o que que muda nesse problema? Vocês estão vendo claramente, é o mesmo problema. Um aceita, um não tem repetição e o outro é com repetição. Então, essa simples palavrinha muda tudo. Certo? Ó, primeiramente, para esse daqui, a gente vai ter que pensar aí também a mesma coisa. Olha, são os números. Primeira coisa, né? Vamos pensar, se é com repetição é a outra fórmula. Ah, a fórmula com repetição é a fórmula mais fácil, NP. Então, o que eu preciso definir são meu N e meu P. Qual é o meu N? É o meu número total. Eu tenho quantos elementos aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai de novo, você vai me perguntar, mas por que que aqui a gente usou 4 e aqui a gente vai usar 5? Porque aqui, quando é sem repetição, e eu fixo aí que ele terminou em 7, já sei que o meu último número é 7, fixei o 7, não mexo mais com ele, e aí me sobra só 4 para trabalhar. Aqui nesse, mesmo que eu fixe o 7 como último, eu falo, olha, é um número terminado em 7. Muito bem. Mas aqui, como ele aceita a repetição, eu posso usar o 7 ainda no primeiro algarismo, no segundo algarismo, eu posso fazer o número 777. Ele aceita a repetição, então eu posso continuar usando o 7. Então eu não preciso eliminar ele do meu problema, eu não preciso eliminar ele da minha possibilidade. Ele continua sendo uma possibilidade. Então, quanto é o meu N? Meu N é 5. Eu posso usar qualquer um dos 5 números que está aqui, ó. Tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Tenho 5 possibilidades. Tá bom? E aí, quantos números de 3 algarismos ímpares podemos formar com repetições? Então, de novo, a mesma coisa, olha. Quanto que vai ser o meu P? O P vai ser igual. Ó, o P vai ser igual. Lá o P é 2, aqui o P também vai ser 2. Mas por quê? Porque eu não estou fixando o último número. É um número de 3 algarismos. Eu já estou garantindo, ó, esse último aqui, ele é ímpar. Eu já estou garantindo isso. Então, eu estou fazendo uma possibilidade, um pensamento dele, contando que ele seja 7. Bom, já sei que esse é 7. Quantos elementos faltam para eu pensar? 2. Tá bom? Então, faltam 2 elementos para pensar. E aí, você tem aí 5 ao quadrado, 25. Aí você vai me falar, ué, mas 25 está sendo menor do que o 36. Será que está faltando alguma coisa? Pensa aí, o que faltou fazer? Vamos ver se vocês vão lembrar. E aí, lembrou? Ó, o que nós fizemos nesse? Quando eu garanti, eu falo que ele é ímpar, ele não é obrigatoriamente 7. Lembra, ele pode ser 3, ele pode ser 5 e ele pode ser 7. Ele pode ser qualquer um desses 3 números. Para efeito de cálculo, eu escolho um para fixar. Eu penso nele terminando em 7. Faço o cálculo todo, mas no final eu tenho que multiplicar por 3. Porque quando eu multiplico por 3, aí eu estou garantindo tanto todas as possibilidades com final 7, todas as possibilidades com final 3, todas as possibilidades com final 5. Aí eu realmente garanto todas as possibilidades com final ímpar. Tá bom? Então, é isso. O exercício está aí, esse vídeo está disponível para vocês. Assista. Se for preciso, assista mais do que uma vez. Volte aí nos exercícios, nos momentos que vocês tiveram mais dúvidas. Se vocês conseguirem entender bem esses exercícios, conseguem fazer qualquer atividade, qualquer prova, qualquer tarefa aí relacionada a arranjo. Tá bom? Eu vou deixar de novo aqui para vocês o linkzinho aí de um outro vídeo também que eu passei um passo a passo da introdução de probabilidade. Tudo isso faz parte do tema de probabilidade. A gente está vendo arranjo. O próximo tema que a gente vai ver vai ser os de combinações, tá bom? Se já tiver pronto o vídeo de combinação, eu vou deixar também o cardzinho para você já ser direcionado para ele. E aí, nesse momento eu ainda não gravei, mas assim que eu gravar eu vou deixar disponível aqui também, você consegue dar uma sequência aí no seu estudo. Se o vídeo te ajudou, deixa o like aí para eu saber que você assistiu. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar.
Comenta a sua dúvida aí que eu respondo, eu tiro as dúvidas de vocês. O intuito é que vocês consigam estudar e tirar as dúvidas e se divertir aí com a matemática, tá bom? Ativa o sininho aí que assim que eu lançar o próximo vídeo já vai aparecer para você. Por hoje é só. Muito obrigado aí. Bons estudos.